Olá, meus queridos alunos. Mais uma semana de aula, né, à distância, certo? Enquanto toda essa situação ela não se regularizar, é por aqui que a gente vai tentando manter o conhecimento para vocês, certo? Essa semana eu decidi fazer uma revisão do que já foi mostrado até aqui. E aí eu vou parar o cálculo estequiométrico. A gente ainda falta ver rendimento e reagente limitante em excesso. Só que esse não é difícil, é fácil, só que necessita de mais cálculos. E para isso, para entrar nessa parte, eu preciso saber se vocês realmente entenderam a parte dos cálculos, tá? E aí, são poucas devolutivas, né, das atividades, principalmente dos segundos anos, eu decidi parar o cálculo estequiométrico e dar continuidade com outro conteúdo na próxima semana. Então, essa semana, o que é que eu vou fazer com vocês? Vou fazer uma revisão, certo? Uma revisão dos cálculos estequiométricos. Vai ser uma revisão de tudo que nós já vimos, desde em sala de aula até essas aulas, né, à distância. Então, o que foi que nós já vimos? Nós já vimos sobre a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa. Nós vamos ver aqui também hoje, revisar a lei de Proust, lei das proporções constantes, o balanceamento e os cálculos estequiométricos em si, que nós vimos mol, ou seja, a quantidade de matéria, massa, e por último nós vimos o número de Avogadro, né, que é aquela constantezinha lá que foi mostrado na última aula para vocês. Então, lembrando aqui a lei de Lavoisier, o que é que Lavoisier falava? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo vai se transformar. A mesma coisa nas reações. Se eu considerar um sistema fechado, a quantidade que eu tenho de reagente no início vai ser a quantidade no final, ou seja, os meus reagentes, se eu tenho 100, 1000 gramas de tal reagente, no final vou ter a mesma quantidade de massa, só que eles estão organizados de forma diferente. Observe aqui nessa reação que no início eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Lá nos produtos eu tenho também carbono, hidrogênio e oxigênio, só que de uma forma organizada diferente. Ou seja, nada se criou, nada se perdeu, tudo se reorganizou, certo? E aí, falando da conservação da massa, que foi um ponto muito forte que Lavoisier trabalhou em um sistema fechado, o que é que isso significa? Que se para eu fazer essa reação aqui, né, a combustão do etileno, produzindo gás carbônico e água, eu usei, 100 gramas deles, no meu final eu vou ter 100 gramas se o sistema for fechado. Só que agora eu vou ter outros reagentes, mas a massa é a mesma, a massa se conservou. Então, aqui, ó, eu tenho 64 gramas de acetileno e tenho 36 gramas de gás oxigênio, certo? Se tu somar isso aqui, vai dar o quê? Dá 100 gramas. Se aqui tu tem 100 gramas, lá no final, lá nos produtos, tu também vai formar 100 gramas, certo? Então, eu tinha aqui o que foi formado? 70 gramas de gás carbônico, e eu não sei qual é a quantidade de água que foi formado, que é X. Se tu montar aqui uma equação no primeiro grau, tu vai descobrir o X. Mas nem precisa. Se no início tu tem 100, tu tinha 100 gramas no total, somando os dois reagentes. E aí nos produtos, tu sabe que uma quantidade dessas tuas moléculas deu 70 gramas. E no caso é o gás carbônico. Se tu diminuir 100 de 70 vai dar o quê? 30 gramas, que é justamente o que está faltando. Então, o X aqui é o quê? 30 gramas, que no total vai dar 100 gramas, certo? Então, essa é a lei de Lavoisier. E essa parte é principal para que a gente entenda o balanceamento, certo? Que as quantidades dos elementos, os elementos não vão se modificar, eles apenas vão se transformar entre si e suas quantidades têm que ser as mesmas. Na lei de Proust, fala de proporção. O que é uma proporção? Se eu aumento uma coisa que era 2, se aumentar o seu duplo, a outra também vai ter que ser aumentada na mesma proporção. Se for o triplo, a outra também vai ter que ser na mesma proporção.
Então, aqui eu tenho 1 grama de hidrogênio, uma reação da formação da água, certo? E eu tenho 8 gramas de gás oxigênio, um exemplo bem clássico, até fiz com vocês em sala de aula. Se tu somar 1 com 8, vai dar o quê? 9. Então, quantas águas vão ser formadas aqui? Logo, 9 gramas. Se eu aumentar a quantidade, se eu duplicar a quantidade de hidrogênio, 2 gramas, e eu deixar a mesma quantidade de oxigênio, 8 gramas, quanto é que vai ser formado de água? Ah, vai ser 10. Não, não vai ser 10, vai ser 9, certo? Por que, professora, que é 9 mais 8 com 2 não é 10? Beleza, 8 com 2 é 10. Só que aqui a gente está falando de proporções. Além da massa se conservar, ela tem que ser na mesma proporção. Como eu coloquei apenas hidrogênios a mais e não coloquei o oxigênio também a mais para que eu tivesse quantidade suficiente para reagisse, então só o que é que vai formar? Só o que é da proporção de cima, 1 para 8. Então aqui eu vou ter só 9 gramas de água formando e eu vou ter um excesso aqui, eu vou ter o hidrogênio em excesso, porque eu adicionei mais a ele. Eu não tenho como formar mais água. Ou eu não tenho eu não tenho com que formar 10 moléculas de água, porque eu só tenho um dos reagentes e o outro está faltando, que no caso é o oxigênio. Então, o que é que eu tenho que fazer? Aumentar também o oxigênio? Ah, vou aumentar para 10? Não, você vai aumentar na mesma proporção que você aumentou o hidrogênio. Aqui não foi você não aumentou o dobro de 1? Então, aqui vai ter que ser o dobro de 8, que no caso é o quê? 16 gramas, certo? Então, se aqui tu aumentou o dobro, aqui também vai ter que ser o dobro, vai ter que ser na mesma proporção. Aí agora sim, 8 com 16 dá o quê? Dá 18, né? Então, essa é a lei de Proust.